Testemunho de casamento restaurado. Vale a pena esperar no Senhor. Rebeca, como realmente começou a sua jornada de restauração? Olá, amadas. Minha história começou há 8 anos, quando eu conheci o meu marido. Nos conhecemos muito jovens, ele tinha 19 anos e eu 14. Minha mãe não aprovou pelo fato de eu ser muito pequena. E ela não se enganou. Hoje, sendo mãe, eu entendo isso muito bem. Meu relacionamento sempre foi bom, com algumas brigas, algumas idas e vindas, curtas. Enfim, as coisas estavam melhores do que qualquer um pensava que poderiam ser. Depois de 4 anos, aos 18 anos, eu engravidei da minha primeira filha. Já tínhamos nos distanciado um pouco. Mas essa gravidez inesperada nos aproximou ainda mais. Mudamos de cidade, fomos morar fora da cidade movimentada. Tivemos algumas dificuldades financeiras, mas sempre estivemos juntos. Depois de 3 anos, construímos a nossa casa e eu engravidei do meu segundo filho. E foi exatamente aí que tudo começou. Eu estava grávida de 6 meses quando brigamos por dinheiro. O filho do primo dele fez aniversário e eu não queria que fôssemos porque estávamos com pouco dinheiro. Mas meu marido terreno adora socializar e estar com as pessoas. Então ele comprou um presente sem me avisar que íamos. Chegou do trabalho e disse que ia levar a nossa filha. Eu fiquei louca, uma mulher completamente em conflito, e gritei que não iria e que não permitiria que ele levasse a nossa filha. Ele ficou muito bravo comigo. É naturalmente calmo. Mas o que piorou foi quando ele voltou à meia-noite e quis dar um pedaço de bolo para ela e eu gritei com ele mais uma vez que se ele a acordasse, eu faria uma cena. Ficamos mais de 1 mês sem nos falar e para piorar as coisas, para deixar claro o que eu quero dizer, eu saí e fiquei 1 semana na casa da minha mãe, o que só piorou tudo entre nós. Como Deus mudou a sua situação, Rebeca, quando você o buscou de todo o coração? Amadas, a verdade é que eu sempre fui uma péssima esposa e era o meu marido quem sempre tentava fazer as coisas funcionarem. Mas eu sempre reclamava, nada bastava. Eu fui a mulher tola que Provérbios descreve. Ela era exatamente eu. Eu cresci num lar cristão, então eu sabia que eu precisava buscar a restauração do meu casamento, que essa era a vontade de Deus. Todos os dias que eu fui orar, eu apenas chorei. Eu fui à igreja em busca de ajuda e conversei com um pastor que me disse para olhar com fé, que as coisas iam dar certo. Mas não foi fácil, eu não sabia o que fazer. Enquanto eu estava fora, meu marido terreno saiu para a festa. Não prestou atenção em mim quando chegou em casa. Chegou em casa bêbado, nem olhou para mim. Mas eu sabia quem era a culpada por tudo isso, porque eu plantei sementes para poder colher esses frutos. Porque não basta você ser uma excelente dona de casa se não for uma esposa, como ensina a palavra de Deus. Que princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Rebeca, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eu procurei testemunhos sobre casamentos restaurados na internet e vi comentários e testemunhos relacionados ao ajudamatrimonial.com. E assim que eu encontrei a página e preenchi o questionário, iniciei os cursos. No começo eu fazia mais de uma aula por dia e estava tão desesperada mesmo que lá dissesse para fazer apenas uma por dia. Desde o primeiro dia eu queria colocar o Senhor como prioridade na minha vida, mas eu não conseguia, eu estava sempre chorando, triste e desesperada para ter o meu marido de volta. Mas a oração é uma aliada da fé. Eu orei muito e coloquei em minhas orações todas as promessas que eu li no encorajamento diário. Acompanhei tudo que os cursos ensinavam e tive um relacionamento com Deus que realmente mudou a minha vida e o meu comportamento. E eu entendi que a única coisa que estava acontecendo era encontrar um Deus poderoso que eu não conhecia e que me surpreendia todos os dias. A minha maior surpresa foi que muitas vezes, mesmo passando por provações dolorosas, eu não senti nada depois que eu encontrei o meu marido celestial. Meu amado me deu paz e tanto amor que meu coração poderia explodir. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você, Rebeca?
Houve muitos momentos em que eu tive vontade de desistir, simplesmente sair de casa. Mas porque Deus é tão bom, eu nunca saí e Ele não me permitiu sair. Houve momentos em que eu pensei que não aguentaria, mas só de sentir a sua presença eu me senti muito feliz. Então eu recebi um telefonema do meu marido que disse ter visto o quanto eu havia mudado, mas que não me amava mais e que, com sorte, eu ainda poderia pagar as nossas contas, mas ele iria alugar um quarto para morar em outro lugar. Eu não me desesperei, porque eu sabia que o inimigo estava furioso porque eu tinha um relacionamento muito próximo com o Senhor. Então eu disse tudo bem, e ele ficou surpreso. Mais tarde, ele me disse que esperava que eu o atacasse. Rebeca, qual foi o ponto de virada da sua restauração? A virada foi gradual, semente após semente, que eu plantei. Começamos a nos aproximar aos poucos, começamos a ter intimidade, mas ele não voltou para nossa casa para morar e nunca senti que ele quisesse. Então chegou o dia e entrei em trabalho de parto. Enquanto íamos para o hospital, eu fiquei feliz e animada ao ver o meu bebê, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque o meu marido terreno estava lá como pai, não como meu marido. Quando o nosso filho nasceu, a enfermeira pediu ao meu marido terreno que me beijasse, o que foi ao mesmo tempo constrangedor e extremamente triste, porque ele foi forçado a me beijar. Em casa, ainda estávamos em desacordo, mas eu perseverei. Cada vez mais eu percebi que tinha algo muito melhor do que qualquer relacionamento terreno, que é o amor do Senhor como meu marido celestial, que me abraçou e cuidou de mim como meu marido terreno nunca fez ou poderia. Então eu mudei as minhas orações para que Deus o salvasse, e se não fosse sua vontade que ficássemos juntos, que assim fosse. Estava cansada de toda aquela situação, de tentar e simplesmente desistir. Eu confiei no Senhor e sabia que Ele faria o que fosse melhor para mim e para nossa família. E foi isso que mudou tudo, porque quando colocamos o Senhor em primeiro lugar e nos entregamos para que Deus possa restaurar, isso faz toda a diferença do mundo. Conte-nos como isso aconteceu, Rebeca. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Meu marido terreno começou a dormir em casa e depois voltou a dormir na nossa cama. Cada vez, aos poucos, nos aproximamos. Um mês depois era o meu aniversário, mas ele não se lembrava. Normalmente eu teria ficado arrasada, mas eu não disse nada. Ele se desculpou mais tarde, mas como estava atrasado para o trabalho, nada mais foi dito. Achei que era Deus me mostrando que o nosso casamento não era o plano perfeito para mim. Uma semana depois, ele foi dormir e eu fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, meu marido estava sentado na cama e me pediu para sentar ao lado dele e ele finalmente disse que nos amava. Não apenas o meu casamento foi restaurado, mas agora eu tenho o meu amado marido celestial. Como eu li em tantos testemunhos, o retorno de um marido é complicado e delicado. Por isso temos que confiar que Deus completará tudo enquanto permanecemos focadas em nosso marido celestial. Isso nos mantém fazendo os nossos cursos e continuando a aplicar tudo o que aprendemos aqui. Deus está agindo e fortalecendo o meu casamento todos os dias. Já se passaram 6 meses e ele continua me surpreendendo todos os dias. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Rebeca? Meninas, leiam e releiam como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Comecem pelos devocionais diários, façam os cursos, leiam testemunhos e, acima de tudo, leiam a Bíblia. Você deve se fortalecer no Senhor, deixar Ele falar enquanto você ouve e obedece. Certifique-se de aproveitar este momento para ter intimidade com Ele. Deixe a sua palavra lavar você e curá-la. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Rebeca? Sim, se precisar da minha ajuda, eu estou aqui. De qualquer forma, Rebeca,
Qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, o seu casamento será restaurado se você permitir que Deus faça isso. Sim, Deus está permitindo que você passe por esse deserto para que você finalmente saiba que se trata realmente de ser sua noiva, para que você possa ser amada por Ele e ter paz. Tenha paciência, vale a pena esperar no Senhor. Chore somente por Ele e para Ele. Olhe para Ele e fique radiante. Entregue a Deus, entregue tudo. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que Ele faz e diz é projetado para trazer à tona o que é de melhor nela, vestindo-a com uma seda branca deslumbrante, radiante de santidade. Efésios 5, versículos 25 a 26.